Boa noite de novo para você. Quem está aqui pode sentar. Você que está aí na sua casa, se ajeita para ouvir a palavra de Deus. Hoje o tema da nossa mensagem é Jesus, a maior notícia. Amém? Jesus, a maior notícia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Esse é um capítulo que eu gostaria de ler inteiro, mas infelizmente é um capítulo da Bíblia que tem mais de 70 versículos. Então, se a gente ler esse capítulo de João 6, a gente vai ficar aqui a pregação inteira lendo o capítulo 6 de João e a gente não vai, infelizmente, poder comentar muita coisa por causa do nosso tempo. Então eu separei aqui alguns versículos desse capítulo e depois a gente vai tentar fazer um raio-x desse capítulo 6 para você entender essa grande notícia que está aqui no livro de João capítulo 6. Amém? Então eu vou começar a ler João capítulo 6, o versículo 60. Primeiro a gente vai ler João capítulo 6, versículo 60. Depois a gente vai pular para o 66 e vai ler até o 69, beleza? Então a gente vai ler o 60, pular para o 66 e vai ler até o 69. Diz assim a palavra de Deus no livro de João capítulo 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Agora o 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Agradecemos por mais esse sábado, por mais essa noite, onde nós podemos congregar, cooperar com a Tua obra, com o Teu reino. Podemos louvar o Teu nome, podemos adorar o Teu nome, porque o Senhor é santo. Reconhecemos nessa noite a Tua santidade, a Tua grandeza. Reconhecemos publicamente que o Senhor é Deus e que nós somos Teus servos, Teus filhos, recebidos graças à cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Deus, abençoa esse tempo onde nós iremos refletir a Tua palavra. Venha a nós o Teu reino e que a Tua palavra trate com cada pessoa aqui e com cada pessoa de forma online também. Esta é a nossa oração, Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Amém? Esse texto que nós lemos e também lemos na semana passada a gente falou sobre esse texto também no final da pregação. E esse texto ficou martelando na minha cabeça durante a semana. Eu fiquei pensando nesse texto. Caramba, como pode, né? Um texto tão bonito de Jesus, palavras tão bonitas de Jesus, como pode? Como as pessoas viram e falam: nossa, essa mensagem é muito dura, eu vou embora. Não estou afim. A gente vai ver as coisas que Jesus falou ali, mas se você tem familiaridade com o texto, você também pode pensar comigo: nossa, mas Jesus não falou nada demais ali. Jesus, ele apenas se deu. Jesus apenas disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, que as pessoas podiam chegar a ele. Por que as pessoas viraram e falaram: nossa, essa mensagem é muito dura, eu vou embora? Esse texto ele fala da rejeição das pessoas. E quando algumas pessoas rejeitaram a Jesus e passaram a não andar mais com Ele depois dessas frases que Jesus ele disse. E pensando nisso, eu vou contar uma breve história para você. Eu não sei se você já ouviu falar de um filósofo francês. No começo do ano de 1980, morreu um grande nome do ateísmo no mundo. A filosofia ateia hoje deve muito a esse cara que morreu em 1980. Esse cara chama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul
Sartre, não sei se está certo. Então o Sartre, ele foi o principal nome do ateísmo filosófico e o principal nome do existencialismo no século XX. Ele nasceu em 1905 e morreu no ano de 1980. Só que no meio da sua vida aconteceu uma coisa muito curiosa com esse homem. Em 1964, ele era um dos finalistas do Prêmio Nobel de Literatura daquele ano. O Prêmio Nobel, para quem não sabe, é algo que, se eu não me engano, é na Suécia, ele é decidido. E os nomes, eles não ficam abertos. Existem algumas pessoas que sabem ali quem são os finalistas e tudo mais. E existem algumas suposições de quem vai ser o finalista, das pessoas que estão na lista ali, das pessoas que podem ganhar o Nobel naquele ano. Então, em 1964, esse homem ele era um dos finalistas. E por razões desconhecidas até hoje, o Jean-Paul Sartre, ele não queria receber o prêmio Nobel. Você acredita? Ele falou, caso eu for um vencedor, eu não quero receber o prêmio Nobel. Eu tenho certeza que se qualquer um de nós aqui tivesse a possibilidade de ganhar um prêmio Nobel por algo que você fez, a gente ia ficar muito feliz. Ia ser a honra de um trabalho que a gente fez. Imagina você ser o vencedor do prêmio Nobel. Mas a rejeição ao prêmio Nobel não era algo inédito. Em 1958, um russo chamado Boris Pasternak, ele foi forçado pelo governo soviético para não receber o prêmio. O governo falou, não, eu não quero que você ganhe esse prêmio. E ele então ganhou o prêmio, mas o governo não deixou ele receber a honra do prêmio Nobel. Mas o caso desse filósofo, o caso desse francês, o Jean-Paul Sartre, era muito diferente. No começo do ano de 64, um artigo de um crítico sueco disse que ele estaria na lista principal do prêmio Nobel e que ele seria um dos finalistas ao prêmio daquele ano. Então ele recebeu aquela notícia como sendo verdadeira, porque aquele homem que escrevia, ele tinha prestígio. Então Paul Sartre, em 64, não tinha WhatsApp, ele escreve uma carta. E essa carta ficou muito famosa. Se você der um Google, você acha a carta que foi escrita por esse filósofo, pedindo que o seu nome não fosse considerado naquele pleito, e na carta ele dizia que ele não tinha condições de aceitar aquele prêmio caso ele fosse o vencedor daquele ano. Só que quando a carta chegou às mãos do presidente da academia, a decisão já havia sido tomada, e ele já tinha ganho o prêmio. Não é como hoje, Sedex 10, a carta demorou para chegar. E quando a carta chegou, ele já tinha sido o vencedor daquele ano do Prêmio Nobel. A carta dizia o seguinte, a frase final, a parte final, abre aspas. Segundo algumas informações, eu teria esse ano algumas chances de obter o Prêmio Nobel. Ainda que seja presunçoso falar de um voto antes que isso ocorra, eu tomo a liberdade de escrever-lhes para evitar um mal-entendido. Por razões estritamente pessoais, não desejo figurar na lista dos possíveis agraciados, sem que isso signifique questionar a autoestima que tenho pela Academia Sueca e pelo prêmio que ela concede. Não posso, nem quero nesse ano e nem no ano futuro aceitar o Prêmio Nobel. Essa foi a carta do Sartre para a Academia Sueca. Essa carta ficou muito famosa no mundo todo. E a grande pergunta que vem, e a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é: por que alguém desistiria de algo tão valioso? Por que alguém desistiria de algo tão importante para ele? Além do dinheiro, quem ganha o Prêmio Nobel, a pessoa ganha uma quantia de pelo menos $1 milhão.
chutando baixo assim. E além de você ganhar dinheiro, como eu disse, você tem todos os benefícios dentro da sua carreira. Imagina, você é um ganhador do prêmio Nobel. Imagina o prestígio que você não começa a ter por causa do prêmio Nobel. O prêmio Nobel é o ponto alto, é o ápice da conquista de qualquer carreira. E o que leva um homem a desistir de algo que só vai fazer bem para ele? O que leva uma pessoa a falar, não, eu não quero? Mas como assim? Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar prestígio, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, ele é o vencedor do prêmio Nobel, você vai ficar moralmente bem, as pessoas vão começar a falar. Ou seja, só vai trazer benefícios financeiramente, moralmente, cientificamente. As coisas que o Jean-Paul Sartre falasse iam ficar muito poderosas, porque, poxa, é o vencedor do prêmio Nobel. E Jean-Paul Sartre, então, é o cara que desistiu desse prêmio. E ninguém sabe ao certo o porquê desse homem desistiu do maior prêmio da literatura do mundo. E como nessa história do Jean-Paul Sartre, que eu contei para vocês aqui, no texto que a gente leu hoje, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus depois do discurso mais emocionante que Jesus havia feito na Bíblia. Eu coloco esse discurso de Jesus como sendo um dos mais bonitos que Jesus fez. E eu acredito que isso teve um valor muito emblemático para Jesus, porque diferente de outros discursos de Jesus, nesse que o pessoal está indo embora, nesse que o pessoal não está querendo mais andar com ele, Jesus não exigiu nada. Nesse discurso, Jesus não pediu nada. Eu disse que infelizmente a gente não ia conseguir ler todo o texto de João 6 aqui, mas nesse discurso de Jesus, ele não exigiu nada. Jesus não cobrou nada de ninguém. Jesus não falou, tem que chegar no horário, vocês têm que fazer assim, vocês têm que usar tal roupa, vocês têm que comer isso, tem que dar tanto. Não, Jesus não cobra nada, Jesus não pede nada. No discurso ele fala de onde ele veio, ele fala da sua vinda ao mundo, ele fala do seu propósito na terra, e até então ele não tinha feito ainda isso na Bíblia. Em outros discursos, Jesus ele fala sobre a sua missão e tudo mais, mas aqui ele fala de onde ele vem, ele fala para que ele veio, ele fala do seu propósito aqui na terra. Aqui ele se apresenta, nesse texto de João 6, Jesus ele se apresenta como sendo o maior cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o maior cumprimento, ele é a última camada, ele é a maior revelação que aqueles homens já ouviram na sua vida. Aqui Jesus ele se apresenta como sendo o maior cumprimento das profecias. Aqui em João 6, Jesus se apresenta como sendo, por exemplo, o maior cumprimento do maná. Lembra que o maná caía do céu, o pessoal comia e tudo mais? Jesus ele se apresenta como sendo o maior cumprimento, a maior explicação do maná, porque veio do céu igual maná, por ordem de Deus, para alimentar pecadores que famintos caminham pelo deserto em busca da terra prometida. Você se encaixa nisso? Então, se não fosse o texto de João 6, ninguém teria essa ideia acerca do ministério de Jesus, ninguém. Mas quando ele se apresenta dessa forma, quando Jesus ele fala disso, as pessoas começam a sair, as pessoas começam a dizer, esse discurso é muito duro, quem vai poder suportar isso? Mas veja, duro em quê? Jesus ele está exigindo o quê? Ele está pedindo o quê? Quais são as regras?
É um discurso sem regras. É um discurso sem pedidos. É um discurso sem exigências. É um discurso onde Jesus apenas se dá. Ele se dá. E aí não dá para entender. Assim como eu comecei a falar que não dá para entender por que um cara desiste do prêmio Nobel, também não dá para entender por que esse pessoal desiste de seguir a Jesus, desiste de seguir a Cristo, justamente quando Jesus está se dando, justamente quando Jesus está se entregando, sem pedir nada em troca. Se Jesus estivesse fazendo, por exemplo, exigências de santificação, beleza. Se Jesus estivesse exigindo coisas cerimoniais, beleza. Coisas das regras dietéticas que existiam no Antigo Testamento, beleza. Mas não, Jesus ele não pede nada, Jesus apenas se dá. Ele faz um sermão onde apenas ele se doa, onde apenas ele se entrega de graça. Assim como o maná caía de graça, Jesus veio do céu de graça, sem que ao menos as pessoas merecessem que Jesus viesse à terra. E pensando nisso, vamos compartilhar nossa mensagem em 3 pontos. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite: não despreze o sacrifício de Jesus. Primeiro ponto, não despreze o sacrifício de Jesus. João 6, ele traz o discurso mais dadivoso de Jesus. João capítulo 6 é o sermão que mais presenteia as pessoas. É uma dádiva. João capítulo 6 é um presente. Ele não exige, ele não cobra. Aqui em João capítulo 6, ele só está se entregando. Nada mais. Ele só se dá. Ele só se doa. Ele só se entrega. Nada mais. E como a gente não leu o texto inteiro, eu quero tentar fazer um raio-x desse capítulo com vocês. Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 14, você conhece, você sabe o que acontece. Jesus ele multiplica os pães e peixes. Jesus é aclamado então pela multidão por ter multiplicado os pães e peixes e ter matado a fome de milhares de pessoas, muitas pessoas. No versículo 15, Jesus ele percebe que depois de multiplicar os pães, as pessoas queriam fazer dele rei. Então Jesus fala: opa, preciso sair, preciso ir embora. Então Jesus decide sair. No versículo 16 até o versículo 21, mais ou menos, Jesus ele se retira para um monte. Ele fica sozinho. Só que os discípulos querem ir atrás de Jesus. E aqui vai acontecer uma coisa que você também sabe de cor o que acontece. Os discípulos pegam um barco, vão atrás de Jesus, só que no meio desse caminho acontece uma tempestade e o que acontece? Jesus começa a aparecer andando sobre as águas. Aí os discípulos ficam assustados, começam a falar: nossa, é um fantasma, que não sei o quê. Jesus acalma a tempestade, anda sobre as águas. E aí no versículo 22 amanhece o dia. O pessoal que ficou, a multidão da multiplicação dos pães e peixes, eles perceberam que Jesus e os discípulos atravessaram para o outro lado. Então, a galera começa a pegar barcos para chegar até onde Jesus estava. Eles queriam seguir Jesus, eles queriam estar com Jesus. Imagina, o cara matou a fome da multidão com 5 pães e 2 peixes. Aquele pessoal estava fissurado em Jesus. Aí no versículo 26, a multidão chega. Jesus olha na cara deles e fala assim: olha, vocês não estão me seguindo por causa da mensagem. Vocês estão me seguindo por causa dos pães. Vocês estão me seguindo por causa daquilo que eu fiz. Vocês são interesseiros. Vocês estão atrás de mim por causa dos pães. Aí no versículo 28 eles perguntam para Jesus: o que é que a gente pode fazer para fazer a obra de Deus? O que a gente pode fazer para fazer a obra de Deus então?
Aí no versículo 29 Jesus responde: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Aí o pessoal começa a perguntar para Jesus o que Ele vai fazer para acreditarem nele. Bom, Jesus, você multiplicou os pães, você está falando aí que você tem que crer que Deus enviou você, mas o que o Senhor vai fazer para a gente acreditar no Senhor? Qual vai ser o sinal miraculoso que o Senhor vai fazer para a gente acreditar aí nesse teu papo? Ele começa a falar dos seus antepassados, então eles começam a falar, os nossos pais, eles comiam o maná que caía do céu. O que você vai fazer para mostrar para a gente que o Senhor é o prometido, aquele que há de vir? Aí Jesus ele fala: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão então. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. Jesus ele está falando aqui que aquilo que Deus fez através de Moisés no deserto, agora Ele vai fazer para o povo, Ele vai fazer com aquele povo. Da mesma forma que Deus foi com vocês ali no deserto, eu agora sou com vocês. Eu sou o cumprimento dessa promessa na vida de vocês. Aleluia. E ele começa a falar isso. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: mas esse aí não é o filho de José? A gente não conhece seu pai e sua mãe, como que ele pode dizer: eu desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui, na sua frente, está o pão que desce do céu, para que você não morra, para que você tenha do que comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como esse homem pode nos oferecer a sua própria carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Aleluia, aleluia. Você percebeu?
Se você ouvisse isso, qual seria a sua reação? Aleluia, me ajoelhar. O que gera isso no seu coração quando você ouve? Lendo as histórias do passado, vendo o que Deus fez com o povo no deserto, Ele falando que Ele faz isso agora por mim, isso gera em mim uma alegria que não cabe no meu peito, que não cabe no meu coração. Jesus se deu para mim, Jesus se deu por mim. No discurso inteiro Ele está se oferecendo, no discurso inteiro Ele está se dando, Ele se oferece gratuitamente. Eu sou o pão. Vocês estão falando de maná. Pois é, eu sou o pão que desceu do céu. Os seus pais comeram de fato o maná do deserto, mas eles morreram. Agora quem come desse pão não morre jamais, mas tem a vida eterna, aleluia. E quando Jesus se propôs a se entregar com palavras do tipo: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, a Bíblia diz que as pessoas simplesmente começaram a andar, começaram a ir embora, dizer: esse discurso é muito duro. Esse discurso é muito duro. Que palavra dura, quem pode ouvir isso? Começaram a sair, começaram a ir embora. Essa foi a reação das pessoas diante desse sermão tão bonito de Jesus. E eu começo perguntando: duro em quê? Jesus, ele está sendo duro em quê? Qual é a exigência de Jesus? Nenhuma. E a questão agora é: qual foi a atitude de Jesus diante dessa reação das pessoas? Ele engrossou o tom. Em Mateus 11:19, Jesus ele é chamado de amigo de pecadores. E é isso que ele é. Ele é amigo de pecadores. Cara, Jesus comia com prostitutas e publicanos na mesma mesa. Muitas vezes a gente fala essas coisas que estão na Bíblia, mas a gente não consegue transpor o abismo cultural, o abismo temporal. Imagina, pensa, volta 2000 anos atrás, o cara que diz que é o pão vivo que desceu do céu, o cara que diz que é a profecia, na frente daqueles religiosos, sentado com prostitutas, com publicanos na mesma mesa, comendo. Os nossos pais são de uma época em que se a moça ficasse grávida e ela não fosse casada, era um absurdo para ela. E era uma vergonha. Eu estou falando de coisa de 30 anos atrás. A gente, novinho, eu estou, por exemplo, com 27 anos, com 10, 12 anos, eu não via 1/3 dessas coisas que a gente vê hoje com tanta naturalidade na rua. Não é verdade? Agora imagina 2000 anos atrás, alguém sentando e almoçando publicamente com prostitutas. Imagina, você sai do culto aqui, você vai lá no centro e vocês me veem sentado numa mesinha de bar, com várias mulheres em volta, lá no centro. O que vocês iam pensar de mim? Muitos não iam vir no culto mais. Muitos iam falar: nossa, olha lá. Ia fazer aquele biquinho assim: olha lá. Olha, vou mandar uma mensagem para Dani. Olha lá onde ele está. Imagina. As pessoas iam embora. Esse aí? Mas esse era Jesus. Consegui transpor esse abismo cultural que existe na nossa cabeça? Ele era tido como amigo de pecadores,
que comia com prostitutas, com publicanos. Jesus, ele viveu recebendo pessoas que viviam marginalizadas pela sociedade de então, tocando em leprosos sem lavar a mão, libertando endemoniados até em territórios pagãos. Jesus morreu salvando um bandido já condenado, um da pior espécie. A gente vê na palavra de Deus que Jesus nunca mediu esforços para estender a mão ao necessitado, nunca. Isso faz sentido para você? Ok. Mas esse carpinteiro simples, talvez de mãos grossas, de rosto sofrido, ele não aceita o desprezo do seu sacrifício. Ele não aceita o desprezo do seu sacrifício. Ele aceita jantar com prostituta. Ele aceita estender a mão para o cara que pecou 70 vezes 7. Ele não tem problema em estender a mão. Mas esse carpinteiro, ele não aceita ser desprezado em seu sacrifício. Não aceita. Quando alguém vai falar a respeito do sacrifício de Cristo, não é suficiente, ele fala, então vocês podem ir embora. Vocês podem ir embora. Esse mesmo que janta, esse mesmo que almoça com prostitutas, esse mesmo que morreu crucificado numa cruz como um bandido, salvando um bandido, quando alguém fala a respeito do seu sacrifício, essa pessoa está excluída. Ele perdoou aquele que cuspiram nele. Ele perdoou aqueles que espancaram a ele. Ele perdoou aqueles que o mataram. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas se você despreza a obra da cruz, Ele dispensa você na hora. Isso é duro. Então uma coisa que precisa ficar clara para nós é o primeiro ponto. Cara, não despreza o sacrifício de Cristo na cruz por você. Não despreze o sacrifício vicário de Cristo na cruz por você. Lucas, o que é vicário? Vicário significa substitutivo. Não despreze o sacrifício substitutivo de você, de Jesus, por você na cruz do Calvário. Ele entrou no seu lugar. Ele disse, Pai, o pecado que estava sobre ele, coloca sobre mim. Eu morro no lugar deles para que eles tenham vida. Mas se você ficar com frescura a respeito do sacrifício de Jesus, a fila anda, amigo. E Jesus, Ele não tem problema nenhum em dizer, pode ir embora. Pode ir embora. Porque eu quero um negócio com quem me ama. Porque eu quero um negócio com quem ama o sacrifício que eu estou fazendo para resgatar a humanidade dos seus pecados. É com esses. O sacrifício de Cristo, que substituiu o pecador da cruz, não pode ser zombado, não pode ser tido como qualquer coisa. O sacrifício de Cristo na cruz não pode ser desprezado. O sacrifício de Cristo não pode ser deixado de lado. Nós só somos cristãos por causa do sacrifício de Jesus. Você só é ouvido por Deus, o Pai, em oração, não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, porque você fala com jeito, porque você usa as palavras certas, então Deus te ouve. Não, se você não recebeu o sacrifício de Cristo, você pode falar as palavras mais bonitas, você pode pedir licença, você pode falar em hebraico, inglês, grego, você para a língua que você quiser. Deus não está nem aí, porque o sacrifício de Cristo é o que nos torna agradáveis a Deus. O sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz é o que nos torna agradáveis a Deus. É por esse sacrifício que eu e você temos esse livre acesso ao Pai. João 6, nunca mais leia esse texto de qualquer jeito. Esse é o texto onde Jesus está se entregando. O pessoal começou a falar do maná. O pai de vocês comeu maná do deserto e morreram?
Eu sou o pão vivo. O maná não era vivo, eu sou vivo. Eu encarnei, eu respiro, eu falo, eu ando, eu penso, eu perdoo. O maná não faz isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu para dar vida para vocês pecadores. Os seus pais comeram maná no deserto, é verdade. Foi um milagre, é verdade. Mas eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que vocês tenham vida e tenham a vida em abundância. Mas quando eles ouvem esse discurso, eles falam: isso é muito duro, isso é muito difícil para mim, isso é muito complicado e tal, vou embora. Segundo ponto, por favor, não estrague a sua história com Cristo. Segundo ponto, não estrague a sua história com Cristo. Depois de tudo isso, depois que eles vão embora, Jesus vira para o seu círculo mais íntimo, os 12, e ele fala: alguém também quer deixar? Alguém também quer ir embora? Eu lembro que eu preguei alguns domingos atrás sobre a resposta de Pedro. Pedro é o homem das respostas perfeitas. Pedro apresenta aqui nesse texto mais uma resposta perfeita. Pedro é o cara de boas respostas, a gente pode dizer assim. E ele apresenta aqui mais uma resposta teologicamente perfeita. Mais uma resposta cristocêntrica. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Veja, ele não está dizendo para onde, ele não está em busca de um lugar, ele está dizendo quem. É uma pessoa. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Embora Pedro, a gente conheça ele como uma pessoa explosiva na palavra de Deus, ele era o discípulo que tinha as abordagens mais perfeitas diante de Jesus. Lembra? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E cara, pensa comigo. Um homem que diz o que Pedro disse, não pode fazer o que Pedro fez. Por isso, o segundo ponto: não estrague a sua história com Cristo. Um homem que confessa o que Pedro confessou, não pode fazer o que Pedro fez. Um homem que confessou o que Pedro confessou, não pode fazer o que ele fez. Não estrague a sua história com Cristo. Ei, você que está me assistindo aqui, não estrague a sua história com Cristo. Você que está me assistindo no Facebook, não estrague a sua história com Cristo. Eu estou escrevendo uma pregação sobre Jonas, e eu gosto muito dessa história. E um dos pontos é o seguinte: um homem que sabe o que você sabe, não pode fazer o que você está fazendo. Eu vou repetir. Eu estou escrevendo uma pregação sobre Jonas, desculpa. E um dos pontos é o seguinte: um homem que sabe o que você sabe, não pode fazer o que você está fazendo. Uma pessoa que já viveu o que você viveu dentro da fé, não pode continuar a fazer o que está fazendo. Uma pessoa que sente o que você já sentiu na fé, não pode agir mais de qualquer maneira. Não pode. Ei, você precisa acordar. Ei, a gente precisa acordar. Uma pessoa que sente o que você sentiu na fé, não pode mais agir de qualquer maneira. A cruz do Calvário, ela muda o nosso rumo na vida. E a partir do momento que você crê no Cristo crucificado, neste jovem de 30 anos, de mãos grossas, e que ama com os olhos, com a sua palavra, e que ele diz: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, e eu não peço nada em troca, eu sou o pão que desceu do céu. E me choca ver pessoas que desistiram da fé, vivendo o que já viveram na fé.
me espanta os olhos. Abandonaram a fé por causa de pessoas. Abandonaram a fé em Jesus por causa dos erros dos outros. Abandonaram Jesus porque simplesmente não conseguem. Não consigo deixar de fazer isso que eu estou fazendo. Mas quem disse que você precisa deixar? Você precisa lutar com isso todos os dias da sua vida. É uma luta diária. Paulo fala sobre isso. Se você está esperando vir para Jesus e você achar que você nunca mais vai sentir as vontades que você sentia lá fora, eu não estou aqui pregando uma utopia para você, mas você não vai deixar de ter essas vontades, esses desejos. Mas uma pessoa que já viveu o que você viveu na fé, não pode tratar a cruz de Cristo como qualquer coisa. Não pode tratar Cristo como nada. Quem sente o que você sentiu não pode agir de qualquer maneira, não pode. Você foi infectado com a graça e você está andando pela vida e você não anda mais de qualquer jeito. A gente foi infectado pelo Covid e foi ruim. Enquanto a doença estava aqui dentro do nosso corpo, ela ditava a regra. Tinha noite que eu não conseguia respirar. Tinha noite que eu tinha dificuldade, o meu corpo não gostava. Por quê? Porque eu estava infectado por esse vírus. E quando você é infectado pela graça de Deus, quando você anda pela vida, você não pode mais andar de qualquer jeito. Você não pode desprezar a cruz de Cristo. Quando a graça de Deus te alcança, você não pode mais viver de qualquer jeito. Quando você entende o sacrifício de Jesus, você não pode mais viver de qualquer jeito. Pedro vira para Jesus e diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Glória a Deus, parabéns. Mas quem fala isso não pode fazer o que Pedro fez na sequência. Estou fazendo um estudo com o Robson sobre Romanos. E hoje a gente leu isso. Os homens falavam, não pode fazer isso, mas eles praticavam o que eles falavam para não fazer. E quem fala o que Pedro fez, quem fala o que você já falou, não pode desprezar a cruz de Cristo. Não pode. Quem já se ajoelhou e prometeu, disse coisas para Jesus, não pode viver mais do jeito que está vivendo hoje. Na matemática, qual é maior? 30 ou 3? 30 geralmente é maior do que 3. Mas entre o que Pedro e Judas fizeram, Judas é o cara das 30 moedas. Pedro é o cara das 3 negações. Entre o que Pedro e Judas fizeram, com certeza as 3 negações de Pedro doeram mais do que as 30 moedas de Judas. Com certeza. Todos os textos da Bíblia, quando falam de Judas, na sequência tem um ponto e vírgula, na sequência tem uma vírgula. E o que fala? Quando você lê sobre Judas na Bíblia, o que você lê? Judas, aquele que havia de trair. Todos os textos que falam de Judas vêm complementando que ele seria um traidor. A Bíblia fala de Judas umas 10 vezes, mas sempre vem com algo do tipo: Judas, aquele que havia de trair, Judas, aquele que iria trair, Judas, aquele que um dia seria o traidor. Então quase todos os textos que falam de Judas já vêm complementando que ele seria um traidor, mas isso não acontece com Pedro. Para quem nunca leu a Bíblia, você me pergunta: Lucas, por onde eu começo lendo a Bíblia? Começa pelo Novo Testamento, começa pelos Evangelhos. Então, você nunca leu a Bíblia, começa pelo Novo Testamento. A negação de Pedro é uma surpresa para quem não conhece. Como assim? Você fica tipo: oi? A traição de Judas, ela não é uma surpresa. Porque desde o primeiro texto que fala sobre Judas, já dizem: aquele que um dia vai trair.
No próprio capítulo 6 de João, o último versículo fala que Judas é um dos traidores, é o traidor. Mas isso não acontece com Pedro. Jesus foi traído por Judas e negado por Pedro, mas eu acho que a negação de Pedro doeu muito mais do que a traição de Judas. Primeiro, porque a traição de Judas ela já estava profetizada, a de Pedro não. E eu acho que o que fica mais importante aqui para a gente entender bem é o de quem dói mais do que o que. Conseguiu entender? O de quem dói mais do que o que de fato. Vou tentar te explicar. Você pode ouvir a mesma frase de duas pessoas diferentes. E de uma pessoa pode não fazer nem mal nem bem para você. Entra num ouvido, sai pelo outro. Mas da outra pessoa você leva aquilo pelo resto da vida. Tipo, uma pessoa que você conhece há 3 dias fala para você: eu nunca mais quero te ver na vida. Você pensa: ah, legal. Tipo, para você. Mas se o seu amigo de anos, uma pessoa que você convive há 20 anos, vira para você: eu não quero te ver nunca mais na vida. Aquilo vai te machucar. Aquilo vai doer. Você vai remoer aquelas palavras. E nem muito pelas palavras em si, mas por quem disse aquelas palavras. Então, o de quem dói mais do que o que em Jesus. De Judas, Jesus podia esperar qualquer coisa, mas de Pedro não. Pedro é alguém que sabia muito mais de Jesus do que Judas. Pedro, ele era tido como um dos principais. Jesus tinha os 12 discípulos, mas ele tinha aqueles discípulos mais íntimos, e Pedro era um deles. Agora, quando Pedro vai negar Jesus, o como ele faz isso é pior. Ele não simplesmente negou Jesus. Eu já disse várias vezes para vocês aqui, ele espragueja contra Jesus. Ele fala: me condena, me mata se eu conhecer esse homem. Eu não conheço esse homem. Eu não imagino de quem vocês estejam falando. Ele espragueja, ele fala: pode me matar se eu estiver falando uma mentira aqui. Então, o de quem veio dói mais em Jesus do que propriamente o que ele fez. O como ele fez dói mais em Jesus do que o que ele fez propriamente dito. E onde ele fez dói mais em Jesus do que o que ele propriamente fez, as 3 negações. Sabe onde Pedro nega Jesus? Na época da crucificação de Jesus, Jesus estava sendo condenado pelo Sinédrio. Jesus já havia apanhado, e Jesus estava na casa dos homens, de Caifás, de Pilatos, para ser condenado, para pegarem a cruz de Barrabás e para que Jesus levasse a cruz. Eles estavam fazendo isso. E na época da crucificação de Jesus era muito frio. E a Bíblia fala que eles estão numa fogueira, em volta de uma fogueira. Sabe com quem Pedro nega Jesus? Jesus ele está na casa de Pilatos, de Caifás, espancado. Algumas horas antes ele havia sido espancado em praça pública. Pedro é o cara que nega Jesus numa fogueira com os caras que espancaram Jesus. Ele nega Jesus com o pessoal que está trabalhando pela morte de Jesus, com os homens que espancaram Jesus algumas horas antes. Essa é a essência do segundo ponto. Não estrague a sua história com Cristo. E o pior de tudo, na minha opinião, é que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, a última vez, Jesus viu. A última negação de Pedro, Jesus viu. Jesus ele estava apanhando,
Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio. Pedro estava numa fogueira com os homens que tinham batido em Jesus, e os homens estão dizendo que ele conhecia Jesus e tal, e na terceira vez que ele vai negar Jesus, mais uma vez Jesus sai no portão. E tem uma versão da Bíblia que diz que Jesus olhou fixamente para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Jesus sai ali do portão da casa de alguém e ele dá de cara com Pedro negando ele. E agora dá para entender por que Pedro chora daquele jeito. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E eu te pergunto, dá para entender por que Pedro chorou amargamente? Quando eu falo disso, eu me imagino nessa situação. E eu começo a chorar, eu começo a me emocionar. Por quê? Porque Pedro estragou a história que ele tinha com Cristo. As coisas bonitas que Pedro falou de Cristo, as palavras perfeitas daqueles momentos onde ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivos, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro é o homem das frases bem feitas, Pedro é o homem da teologia perfeita, mas aí ele estraga tudo mentindo, blasfemando, negando e fazendo isso ainda diante de Cristo. E não se engane, tudo que eu e você fazemos é diante de Cristo. Tudo. Ele continua olhando fixamente para mim e para você hoje. Ele continua vendo as nossas negações. Ele continua enxergando e olhando fixamente para nós na hora das nossas falhas. Terceiro, e a gente termina. O choro sincero é o ingresso para o recomeço. O choro sincero é o ingresso para o recomeço. O que é que fez Pedro chorar daquele jeito? O que ele fez? Com quem ele fez? Por que ele fez? A verdade é que a gente não sabe o que passava na cabeça de Pedro aquele dia quando ele chorou amargamente. Mas seja como for, o choro é um bom sinal. Significa que ele sentia. Significa que Pedro, ele estava sentindo. E essa é a diferença básica entre o morto e o vivo. Quem lembra da pregação dos 3 tipos de mortos? O morto perdeu as suas sinapses, o morto perdeu os neurônios, nada mais funciona. O morto fica inerte. E o processo da morte tem a ver com o quê? O processo da morte tem a ver com deixar de sentir. Você para de sentir. Eu não sei se você conhece alguém que, sendo diabético, por exemplo, machucou uma parte do corpo, e essa pessoa teve que tirar essa parte do corpo. Por quê? Porque ela vai deixando de sentir, o membro vai morrendo. Sabe quando você aperta o seu dedo com um elástico e começa a ficar roxo o seu dedo? Sabe qual que é o nome disso? Isso se chama necrose. Vai parando de o sangue que precisa para irrigar suas veias, vai parando. E você vai perder o seu dedo. Você não sente mais. Você não vai conseguir mais mexer o dedo depois de alguns minutos. Você vai mandar o comando, mas o seu dedo não vai mais obedecer, porque você travou ele. E a diferença básica do vivo e do morto é o sentir. O processo da morte tem a ver com deixar de sentir. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. Quando você está falando alguma coisa, quando você está no meio de uma roda que está sendo fofoca, ou está saindo uma fofoca falando mal de alguém, ou quando você está fazendo uma coisa da qual Deus não se agrada, você se sente mal. Você sente um peso no seu coração. Isso é um bom sinal. Isso é um ótimo sinal. Opa, a minha consciência cristã está me falando algo aqui.
o meu coração de adorador, a minha vida de servo de Deus, a bússola que me norteia apontando para Cristo está dizendo: não vai por aí, não faz isso, não segue esse caminho, não entra nisso, não dá esse passo. Agora, quando a pessoa deixa de sentir, aí que é o problema, meu irmão. Aí que a coisa fica complicada. Aí quando a morte se instaura, aí é o fim. É o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. E quando Pedro chorou amargamente, esse choro de Pedro é uma bênção. Esse choro amargo de Pedro é uma bênção. Lá em 2 Coríntios 7:9 diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Olha, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. É quando você se entristece por algo que você está fazendo ou fez, mas essa tristeza veio de Deus, e você sente no seu coração, você sente na sua alma: opa, eu não posso mais fazer isso, eu preciso mudar esse rumo, não está certo, não é assim. Então quando Pedro começa a chorar amargamente, isso não é um choro de crocodilo, isso não é um choro qualquer, isso é um bom sinal, porque quem está morto não chora mais. Porque quem está longe, desconectado da vida de Deus, nem sente mais. Não tem mais cuidado com as coisas que fala. Não tem mais cuidado com as coisas que posta na rede social, com o que usa, como vive, o que bebe, o que deixa de beber, com quem anda. A pessoa não sente mais. Ela está desligada com Deus. Mas isso não aconteceu com Pedro. Pedro chorou amargamente. E eu penso que Jesus olhou para aquele quadro de Pedro e disse: dá para recuperar. Ele tem jeito ainda. A história dele ainda não acabou. Se você se sentiu mal, se Pedro se sentiu mal, é porque ele sente alguma coisa dentro dele que não condiz com aquela atitude que ele tomou. Então ele está arrependido. Então se tem choro, se tem lágrima, se tem arrependimento, se sente mal diante da coisa errada, então dá para recuperar. Essa é a boa notícia para você, dá para recuperar. E a Bíblia fala que essa tristeza, esse choro vem de Deus, e esse choro produz salvação. É Deus que nos faz entristecer diante do erro. Não é porque você é bonzinho e você sabe. Não, cara, é Deus te falando: não vai por aí. Muda isso. Deixa isso. Larga isso. É Deus te falando, olhando para você: não faz assim. Não vai por esse caminho. Eu quero concluir essa mensagem perguntando: e você? Você ainda sente? Você ainda sente Deus? Você ainda sente a presença de Deus? Você sente a tristeza que vem de Deus diante dos seus erros, diante das suas faltas, diante do seu relaxo, diante da sua displicência, diante da distância, diante do pecado? Poxa, Lucas, você está falando isso agora e eu estou aqui triste, Lucas. Justamente porque, Lucas, eu não estou na minha melhor performance espiritual. Enquanto você estava pregando, Lucas, eu estava meditando comigo mesmo, pensando como eu fui diferente, como eu era tempos atrás, Lucas, o que eu sentia, e hoje eu não sou, hoje eu não sinto mais. Bom, se você se sente mal diante de uma coisa errada, isso é um bom sinal. Diferente do que as pessoas dizem hoje: não, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir bem, você tem que estar bem consigo mesmo. Não,
O texto que nós acabamos de ler diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Arrependimento para salvação. Tristeza que vem de Deus, que faz você se arrepender para você ser salvo. Tristeza que vem de Deus, que faz você chorar diante do que você fez. A tristeza que vem de Deus, que faz você abaixar a cabeça diante de fatos, diante de atitudes idiotas, diante de atitudes anticristãs que você movimentou contra Deus. E essa tristeza que faz você chorar vem de Deus. Não é só a alegria que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar, vamos dançar, tá? Mas o convite para você nessa noite hoje é: vamos chorar. O convite hoje é: vamos pensar a respeito das nossas atitudes, de como nós temos nos movimentados, porque é o que Pedro fez. E em contrapartida, quando Pedro chora amargamente, Jesus encontra-se com Pedro na sequência. Tem a cruz, o processo de 3 dias, e quando ele ressuscita, ele chama Pedro para uma reunião. Pedro, vem cá. Pedro, eu quero falar com você. Então, se você sente, se você chora, se você reconhece, todo mundo falha, todo mundo erra. A gente está vendo uma falha grave de Pedro aqui, e todos nós falhamos, todo mundo, todos. A questão não é se você falha, a questão é como você reage diante da sua falha. O que é que você sente diante da sua falha? Se você sente, se você reconhece, se você chora, isso significa que Jesus pode marcar um encontro com você na sequência. Isso significa que Jesus escolheu hoje para te lembrar coisas importantes da sua vida. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo faz. E é isso que acontece com Pedro. Ele chora, ele sente, ele reconhece, ele chora amargamente, mas ele ganha uma reunião com Jesus. Pedro é o cara que negou Jesus na quinta e se tornou pastor no domingo. Porque Pedro é bom? Não. Porque ele é inteligente? Não. Mas porque Jesus é bom. Jesus é bom. E ele foi sincero com Jesus. E se você for sincero hoje com Jesus, eu digo para você, Jesus é bom. E a bondade de Jesus com a sua sinceridade faz você ser aprovado por Deus. Faz você ter um lugar no céu. Faz você poder se achegar a Deus nessa noite. Eu quero te lembrar algo muito importante hoje. Jesus é a maior notícia que você pode receber na sua vida. Talvez você ache estranho o fato de uma pessoa negar receber o prêmio Nobel. Mas por que muitas vezes eu e você negamos Jesus com as nossas atitudes? Qual vai ser a sua reação ao convite mais poderoso de Jesus? Ele diz: eu sou o pão do céu. Quem vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede.
Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Aleluia. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra só tu, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Deus, nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos por essa mensagem, Deus. Por essa mensagem tão importante que nos lembra, Deus, obrigado porque ainda sentimos, Jesus. Obrigado porque a nossa alma ainda se entristece. Obrigado porque nós choramos ainda, Deus, diante do pecado, diante dos nossos erros, e nós te pedimos perdão, Jesus. Nós não merecemos esse amor, Deus. Nós não merecemos nada disso, Jesus. E o Senhor se deu por completo. E nós recebemos o teu sacrifício, Jesus. Nós aceitamos o teu chamado porque nós chamamos, Jesus. Como poderíamos negar a maior notícia que o homem já pôde receber na sua vida? Obrigado, Jesus, pelo choro. Obrigado, Jesus, pela tristeza que nos lembra que nós precisamos de Ti, que nós precisamos melhorar e que nós podemos nos achegar a Ti. E o que o Senhor escolheu hoje para nos lembrar: ei, filho, apesar dos seus erros, apesar de você, apesar da sua falha, apesar das suas atitudes impensadas, eu te amo, eu te amo, eu te recebo, eu te abraço. Vem como está, filho. Venha como está e receba mais uma vez o abraço da casa do Pai. Jesus nessa noite quer te restaurar. Jesus nessa noite quer transformar a sua vida. Nós te louvamos, Jesus. Não despreze isso que você está sentindo nessa noite. Não despreze o que Jesus está falando no seu coração nessa noite. Você sabe o que você precisa melhorar. Você sabe o que precisa ser consertado. Você sabe que talvez do jeito que você está vivendo não dá para continuar.
Jesus escolheu essa noite para te lembrar. Eu te amo, filho. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo tratar no seu coração coisas profundas do seu coração. Você me ouviu durante esses minutos. Agora deixa o Espírito Santo falar ao seu coração por alguns minutos. Obrigado pela tua cruz. Obrigado pela tua doação às nossas vidas, Deus. Obrigado porque hoje nós podemos chegar a Ti, Jesus. Escreve o nosso nome, Deus, no livro da vida. Nessa noite o Senhor sabe as orações que foram feitas. Filhos e filhas que pediram nessa noite: Jesus, me aceita de volta. Me receba de novo, Jesus. Jesus, obrigado porque ainda sentimos. Obrigado porque o Senhor nos avisa ainda. Porque o Senhor nos chama. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado pelo teu amor tão incondicional, Jesus, a ponto de transformar pecadores miseráveis em filhos amados de Deus, filhos escolhidos por Deus, filhos teus por adoção. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Todo louvor seja dado ao Teu nome, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, pelos séculos dos séculos, Deus. Receba a nossa oração, receba o nosso choro, Deus, receba a nossa tristeza, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.